Terça-feira, 1º de julho de 2025, você confere no seu Rede Alto GT News. A delegada Liliane Doreto fala sobre uma tentativa de sequestro no Alvarenga. Atualizações da queda do Air India. A frente fria na região e os resultados do Mundial de Clubes. Está no ar o seu jornal. As autoridades indianas investigam a possibilidade de sabotagem na queda do avião da Air India, que deixou 279 mortes em Ahmedabad no dia 12 de junho. O Boeing 787 caiu 33 segundos após decolar e atingiu um alojamento de uma faculdade de medicina, matando 242 pessoas a bordo e ao menos 37 no solo. Nossa, olha, apenas um passageiro sobreviveu. Segundo as autoridades, os motores do avião teriam parado subitamente e uma das principais linhas de investigação é a contaminação do combustível. O ministro de Estado da Aviação Civil diz que todas as hipóteses estão sendo analisadas, inclusive sabotagem. A caixa preta foi recuperada e está sendo analisada na Índia, e a previsão é que o relatório final saia em até 3 meses. Após o acidente, os outros 33 Dreamliners da companhia foram inspecionados sem registro de problemas. Agora, olha, vamos falar do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele afirmou que o governo federal vai recorrer ao Tribunal Supremo Federal contra a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso Nacional. Vocês estão vendo a novela que isso está dando, né? Segundo Messias, a medida do Congresso viola a separação de poderes e coloca em risco a estabilidade fiscal do país. A AGU defende que o decreto do presidente Lula, que aumenta o IOF, está dentro dos limites legais da Constituição. A previsão é que a queda na arrecadação com a medida seja de 12 bilhões em 2025, obrigando o Executivo a bloquear gastos na mesma proporção. Messias disse ainda que a decisão de acionar o STF foi antecipada aos presidentes da Câmara e do Senado e destacou que Lula defende uma relação harmônica entre os poderes, mas não vai abrir mão de defender o presencialismo e o espaço legítimo do Executivo. Agora vamos mudar totalmente de assunto e falar de um assunto policial aqui. Um motorista de Santos foi sequestrado e mantido refém por cerca de 8 horas durante uma viagem ao aeroporto de Guarulhos. Ele foi abordado na rodovia Ayrton Senna por um grupo com 5 suspeitos que o levaram para um cativeiro e o forçaram a fazer transferências via Pix. A vítima foi mantida com o rosto coberto das 6 da manhã até as 12h30 da tarde e libertada em Itaquá com um veículo de trabalho destruído. O motorista contou à polícia que realizou 2 transferências, totalizando R$ 7.800 e teve o celular roubado. Logicamente, também todo o aspecto psicológico em cima, né, gente? Ele foi libertado nas margens da mesma rodovia onde foi sequestrado. O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil. Falando agora de estrada ali, vamos mudar ali, dar outro rumo para as estradas. Olha, o preço do pedágio nas rodovias do Alto Tietê fica mais caro a partir de hoje, é isso mesmo. A mudança vale nas praças da rodovia Ayrton Senna e do Rodoanel Mário Covas, após a aprovação do reajuste pelo Conselho Diretor da Artesp. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o aumento foi de 5,55%. Em Itaquá, a tarifa para carros passa de R$ 5,40 para R$ 5,70. Em Guararema, de R$ 5,10 para R$ 5,40, 30 centavos. Para motos, o valor sobe de R$ 2,85 em Itaquá e R$ 2,70 em Guararema. No Rodoanel, o preço vai de R$ 3,90 para R$ 4,10 para veículos e de R$ 1,95 para R$ 2,05 para motos. Segundo a Artesp, o reajuste é baseado na variação do IPCA, que foi de 5,32 entre junho de 2024 e maio de 2025. E no próximo bloco você confere um caso fatal na rodovia Ayrton Senna. Tem a previsão do tempo e muito mais. Já já eu estou de volta com muita notícia importante para você. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets.
Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. E eu queria agradecer a você que doa sangue. Hoje eu estou aqui no Hemocentro Transfusão. Sabia que você pode salvar até 4 vidas? Eles estão precisando muito do A e O, positivo e negativo. Se você tem, ligue, agende. Se você tem acima de 16 anos até 69 anos, você pode doar. Claro que tem algumas doenças que impedem, por isso é importante você dar uma ligadinha, agendar e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou passar o WhatsApp aí, que é o 4752-9999. E agora, olhe o depoimento do Guilherme Macedo, que doa, que salva vidas. Você pode também salvar. Vamos ver? Olá, meu nome é Guilherme Macedo, sou doador há 3 anos e sempre que eu posso eu venho, faço a doação, sempre tiro um tempinho para poder salvar algumas vidas, né? É de extrema importância que você venha também, então faça como eu, venha doar sangue, #doe sangue. Faça como Guilherme Macedo, doe sangue e salve vidas. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. A rodovia Ayrton Senna foi completamente interditada na manhã de hoje. Essa interdição aconteceu após um atropelamento com morte próximo ao pedágio de Itaquá, no sentido Mogi. A vítima foi atingida por um carro branco por volta das 5h40 da manhã e morreu no local, mesmo com a chegada do helicóptero Águia para o resgate. O acidente aconteceu ao lado de uma passarela. A rodovia foi liberada por volta das 7 da manhã, mas o bloqueio causou, vocês já sabem, né, aquele congestionamento de cerca de 3 quilômetros, com reflexos até o Itaim Paulista. 3 quilômetros viram muitos quilômetros, né, gente? Muito tempo também. Imagens do Globocop mostraram o carro com a frente destruída e funcionários da Ecopistas limpando a pista. E haja paciência, né? Agora vamos falar de previsão do tempo aqui no seu jornal. Olha, tempo frio e nublado para amanhã é o que espera. O friozinho, a frente fria voltou ali, teve aquele descanso aí de uns dias menos frios, mas para quem gosta do frio, tá aí de volta. Para amanhã, a mínima é de 12 graus e máxima de 14 em Santa Isabel. E mínima de 11 graus e máxima de 13 em Salesópolis. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, no nosso jornal, a delegada Liliane Dorê. Tudo bem, delegada? Tudo bem, um prazer. A delegada vai falar sobre um caso que aconteceu ontem, deu muita repercussão na estrada do Alvarenga, que, olha, foi uma tentativa de sequestro, né? Exatamente. 3 homens fortemente armados, inclusive com metralhadora. Eles interceptaram um rapaz que estava num Camaro branco. Eles o conduziram para uma estrada rumo a Diadema, entraram numa estrada vicinal. E aí, alguém verificando essa ação, esse arrebatamento, ligou para o Copom. O BAEP estava próximo, conseguiu segui-los e quando chegaram nessa estrada vicinal, esses marginais, todos com passagens, antecedentes criminais de crimes hediondos, eles prontamente começaram a disparar contra a polícia militar e eles, em legítima defesa, eles conseguiram evitar que a vítima morresse. Um policial foi ferido no peito, o colete balístico conseguiu conter esse projétil, ele passa bem. Os 3 marginais foram a óbito. E aí, investigando o local, nós descobrimos que eles tinham ali no carro um jumper, que é um aparelho que ele derruba sinal de celular também ele consegue rastrear veículos. Poxa. Eles tinham enforca-gatos, silver tape. Estavam preparados. E eles estavam na direção de um local abandonado que é usado para deixar vítimas em cativeiro. Então, tudo indica que essa vítima seria encarcerada, mantida em cárcere até
o pagamento de resgate e não sabemos se sobreviveria depois. Sim, com certeza. E então a polícia agiu prontamente ali. A Estrada da Alvarenga, para quem não conhece, fica ali em São Bernardo do Campo, Isso, né? fica em São Bernardo e aí já estava sentido Diadema. E o que mais nos chama a atenção foi essa ação rápida do BAEP. Eu, quando no local, a gente que tem essa responsabilidade, Sim. porque toda a vida é importante. Nós fizemos ali todo o trabalho de perícia para saber a trajetória dos tiros. Todos os policiais tiveram ali o exame residográfico na mão feito, assim como as pessoas que foram a óbitos, Sim. né? Esses indivíduos, para que ficasse muito transparente a atuação legítima da polícia. Nossa, e menos mal que a vítima aí saiu Ilesa. bem, né? Ilesa, não houve o sequestro, né? E o policial está bem, né? O policial passa bem, e aí eu deixei até a foto desses 3 indivíduos disponibilizada, por quê? Acreditamos que façam parte de uma rede maior, porque porque eles mencionaram que iriam fazer um Pix. Provavelmente existe um ponteiro, que é aquela Sim. pessoa que deixa a conta disponível para a quadrilha. Tá. E aí, se alguém já foi vítima aqui na região, dessas 3 pessoas que morreram, por favor, entrar em contato, 181, 190, porque para a Polícia Civil é muito importante que esclarecemos outros crimes que foram realizados. Com certeza. E para que cheguemos em outras autorias. Não só, olha, São Bernardo do Campo, que é a região do Alto Tietê, é importante, se alguém conhece tudo, às vezes a pessoa tem medo de ligar, mas pode ligar, fazer alguma denúncia anônima, se precisar, que a polícia é um auxílio à polícia também, né? Isso, é o que eu digo, não existe segurança pública sem esse contato transversal, população e polícia. Nós temos que nos comunicar. Isso mesmo. Delegada, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre bem-vinda aí no nosso jornal para nos informar e falar assim, de notícias que precisam ser divulgadas e contam com a população também, né? Exatamente. Polícia é utilidade pública. Se nós não nos unirmos, a gente enfraquece e o crime se fortalece. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, delegada? E já já a gente está de volta com o seu Rede Alto Tietê News. Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tenha o seu usado, traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E a gente já está de volta com o seu Resenha na Rede. E o Lucas já por aqui, né, Lucas? É isso mesmo, Manu. Hoje, para falar dos resultados dessas oitavas de final do Mundial de Clubes, que olha,
estão pegando fogo, viu? Nossa, gente. Jogos daquele jeito. Olha, quem gosta de futebol é um espetáculo melhor que o outro, né? Pois é. Olha, vai fazer falta. Com certeza. É aquele ritmo de Copa do Mundo, ritmo de Eurocopa que a gente conhece. Primeiro aquela insanidade com 4 jogos no dia na fase de grupos, depois reduz para 2, vai deixando a gente com saudade aos poucos, mas por enquanto a gente aproveita que está rolando ainda e vamos falar de muito futebol, porque já no sábado tivemos um confronto brasileiro nessas oitavas de final do Mundial. Palmeiras em um jogo estilo Libertadores, né? Brigado, sem muitas chances. Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0, o gol do camisa 10, Paulinho, já na prorrogação, né? Então, foi um jogo foi ali. Daquele jeito. Só no final, assim, eu achei que ia pra prorrogação ali, já falei, poxa, não dá para os 2 brasileiros ganharem, né? Mas foi um jogo movimentado, né? Exatamente. Olha, diferentemente do que a gente viu, né, nos outros jogos do Botafogo, era uma equipe mais retraída. O Botafogo não agrediu tanto o Palmeiras. Verdade, a equipe da Abel Ferreira estava muito bem postada, estava indo para frente, tentando mais, né, conseguir esse gol. E é aquela frase que muitos falam, né? Que a vontade de classificar, aquele medo de perder, acaba tirando essa vontade de ganhar o jogo. Sim. Então, parece que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo demorou muito para se ligar na partida. O Palmeiras pressionou. Na prorrogação conseguiu, em um lance de jogada individual, né, do Paulinho, conseguiu marcar esse belo gol. E o Botafogo só ligou ali essa chavinha do, preciso fazer o resultado já nos minutos finais da prorrogação. Então, não foi suficiente. Botafogo, então, teve decretado, né, mais uma vez, esses altos e baixos que vem. O Botafogo, ele jogou como se estivesse ali no Campeonato Brasileiro e, tá bom, vou ganhar meu pontinho e tudo mais. Pois é, o que já não estava sendo suficiente, né? Porque o Botafogo vive uma temporada diferente do que foi o ano passado, não, né, se encontrava muito dentro dos jogos, muitas críticas já ao trabalho do Renato Paiva antes mesmo do início do Mundial, e aí chegou na competição, venceu o Sounders sofrendo, venceu o Paris Saint-Germain, todo mundo, peraí, né, virou aquela chave, achou que ia, mas aí no último jogo, apesar de, né, ser o Atlético de Madrid, não fez uma grande exibição, mas ainda assim passou. Sim. E aí nessa derrota contra o Palmeiras, jogando muito abaixo, teve decretado não só a eliminação, mas também a demissão do Renato Paiva. Gente. Botafogo, no dia seguinte, já anunciou a saída do técnico e 4 meses após a chegada, saiu. Não esperaram nem o Botafogo estar no Brasil, né? Para demitir o técnico. Ele já deixou a delegação lá mesmo, não voltou ao Brasil junto com o Botafogo ali no voo. Então, mais um técnico quer o Campeonato Brasileiro, mesmo com a competição paralisada, né? Isso. Alguns criticaram, outros falaram, mas o Botafogo, apesar de tudo, ele ganhou ele igual do PSG, Sim. né? Nossa, vai demitir na competição ali, estando... Enfim, o dono do time não estava querendo mais o técnico. Então... Pois é. Esse aí está envolvido em muita polêmica, viu, mano? Renunciou lá ao comando do Lyon, agora está só focado no Botafogo. Das duas, ver o que vai dar. Ou vai melhorar de vez, ou vai ser daquele jeito. Sim. Agora vamos falar aí de um outro jogo que teve outro brasileiro que já foi eliminado também. Pois é, mano. Já no domingo tivemos o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. E olha, um jogo que já jogou aquele balde de água fria na cabeça dos flamenguistas logo nos minutos iniciais. O Flamengo, por 10 minutos, esqueceu que estava jogando, né? Pois é. Em 2 minutos, o Bayern abriu 2-0. Foi, e o primeiro gol foi tão assim... foi um gol bobo. Gol contra do Kluber. Foi um gol ali que, nossa, de desatenção. Parece que o time estava ali batendo uma pelada. Sabe o lance que lembrou? O lance do Fernandinho na Copa do Mundo, em que ele faz o gol no jogo contra a Bélgica, da eliminação. Vem aquele escanteio no primeiro pau, ele vai tentar tirar e acaba desviando contra a própria meta. Então, foi assim que o Flamengo inaugurou o placar, mas contra, né? Isso. Depois, logo em seguida, esse gol saiu aos 6 minutos, lá pelos 8, 9 minutos de jogo, Harry Kane, o artilheiro, fez ali o segundo gol do Bayern de Munique. Depois o Flamengo chegou a descontar com um golaço do Gerson. O Flamengo acendeu, né? Ficou ali aquele 2-1, mas ainda antes de acabar o primeiro tempo, Goretzka acertou um golaço, um chutaço de fora da área para abrir ali o 3-1 para a equipe do Bayern. No segundo tempo, o jogo foi se desenrolando, o Bayern tranquilo, o Flamengo sem levar muito perigo, conseguiu descontar ali no 3-2 com o Jorginho, numa cobrança de pênalti. Mas antes que a torcida pudesse dar aquela inflamada na busca pelo empate, o Bayern de Munique, mais uma vez com o Harry Kane,
conseguiu marcar e aí sim dar números finais da partida, 4-2, e um jogo aí que rendeu muitos comentários, né? Nossa. Alguns defendendo que jogou de igual para igual, que jogou de peito aberto, que não sei o quê, mas a verdade é que foi um Flamengo apático também, né? Não conseguiu pressionar e o Bayern dominou tranquilo, não sofreu e quando soube, né? Quando precisou, conseguiu converter essas chances e sair com o resultado. Nos comentários aí nos locais, né, ou até nos bastidores, o pessoal estava até comparando, né, falando, o Flamengo está até mais forte que o Palmeiras, né, tudo. Sim. O que, assim, na verdade, eu não sei se foi a pressão, se foi o aspecto psicológico, mas é o que você falou, o Flamengo iniciou apático, com erros bobos. E a gente conhece muito bem o Bayern de Munique, né, mano? Já de muitos anos é uma equipe dominante, uma equipe que pune os adversários que erram contra eles. Então eles podem não estar vivendo aquelas mil maravilhas, como a gente já viu na época lá do Robin, do Ribéry, até mesmo do Lewandowski recentemente, mas é uma equipe muito qualificada, com jogadores de qualidade e que sabem ser letais. Eles sabem aproveitar as chances. Sabe. Então, até um aspecto que eu estava comentando com o pessoal ali, uns amigos meus, é que se pegar as finalizações do Bayern, nenhuma tinha chance de defesa. Então, 2 chutes no canto do Harry Kane, um chute completamente no canto, ali no contrapé do goleiro Rossi, no chute do Goretzka. Então, a gente percebe a qualidade e evidencia essa disparidade do futebol brasileiro. Isso. É verdade. O futebol brasileiro ali, alguns times conseguiram vencer, né, europeus, conseguiram fazer jogos frente a frente, né? Mas quando você pega um time de primeira prateleira, assim, é muito difícil. E a gente sabe, o Bayern perdeu para o Benfica na fase de grupos. Mas, gente, a fase de grupos, eles já tinham encaminhado a classificação, era um jogo sob forte calor, né? Aquele lá contra o Benfica. Foi. E assim, entraram com o time reserva, acabaram perdendo e aí passou para pegar o Flamengo. Mas preservar os jogadores para o jogo que seria mais importante no sentido da competição. Então, fica naquelas. Por mais que nos mundiais que a gente joga no final do ano, os times brasileiros cheguem ali em fim de temporada e os europeus no meio de temporada, agora a situação é inversa, tem a questão do calor, mas mesmo assim a qualidade técnica sobressai. Né? Com certeza. Agora vamos falar de um jogo que o pessoal estava ali, será que vai dar para o Fluminense? Pois e olha, o Fluminense surpreendeu, hein? Exatamente. Nessa segunda-feira, o Fluminense foi o último brasileiro que entrou em campo nessas oitavas de final do Mundial e venceu a Inter de Milão, vice-campeã, né, da Libertadores, não, vice-campeã da Champions League nessa temporada. Aplicou um 2-0 que começou logo na primeira etapa, com gol de Germán Cano, logo no comecinho. E gol legal, nossa, foi muito bom. Veio o cruzamento ali, ele aproveitou a bobeada da zaga. O Cano tem disso, a experiência, na verdade, é um Exatamente. jogador experiente. Sabe se posicionar, né? Sim. O Cano é um artilheiro nato, não à toa, faz sucesso no Brasil, fez sucesso na época do Vasco, agora na época do Fluminense também, teve seus altos e baixos, mas se recuperou e o artilheiro é assim, ele aparece quando precisa. Pôde abrir esse placar depois de um jogo muito brigado até o Fluminense, chegou a ter uma boa postura na partida. Teve momentos em que dominou, teve momentos em que soube sofrer. E sofreu um pouco, então teve bola na trave do Lautaro, teve finalizações e o goleiro do Fluminense trabalhou e fez umas defesas espetaculares, viu? O Fábio é um dos grandes, não só no futebol brasileiro, né? Futebol mundial. Sim. Encabeça aí, é o segundo da lista com mais jogos na história do futebol. Então, não é à toa, Fábio, que está por tanto tempo assim, consegue manter essa qualidade absurda. E o segundo gol veio... Exatamente, já no apagar das luzes. O Fluminense conseguiu um contra-ataque mais rápido, Hércules conseguiu ali sair naquela frente, naquela diagonal, tirou do meio assim para a parte da esquerda, René passou, não puxou a marcação ficou na dúvida, o Hércules conduziu, bateu cruzado, para aí sim dar números finais da partida. 2-0 para o Flusão, que instaura crise na Inter de Milão, viu? Depois da partida, o Lautaro reclamou bastante, falou de quem não quer estar, que saia. Então, a gente vê sim que os europeus dão importância para o Mundial, não, né? Lógico que não. É aquela coisa, na fase de grupos, tudo bem, um tropeço aqui, outro ali, mas contanto que classifique. Mas no mata-mata, eles querem se classificar sim, né? É, isso mesmo. A gente terminou com 2 times aí classificados brasileiros, né? Sim, ficou o Fluminense e o Palmeiras.
do caso Palmeiras e Botafogo, nem tinham que fazer, que um brasileiro ia embora mesmo. Exatamente. Né? Já está definido os jogos, né? Vai abrir um parênteses para o jogo da noite de ontem. Exatamente, Manu. Porque não tem como não falar, né? Não. Tivemos mais um gigante europeu dando adeus ao Mundial de Clubes. Isso. Se na parte da tarde foi a Inter de Milão, que foi eliminada pelo Fluminense, à noite foi o Manchester City, que deu adeus ao perder para o Al Hilal da Arábia Saudita. Gente. Alguns devem conhecer como antigo time do Neymar, né? É isso mesmo. Mas, na verdade, os dois times tinham muitos brasileiros, portugueses. O que menos tem são os nativos daquele país. Exatamente. Né? E a Arábia Saudita ela já vem com esse projeto já há algum tempo, né? Começou lá com o Cristiano Ronaldo no fim de 2022, começo de 2023, reforçando o Al Nassr, e daí para frente teve aquele boom, porque os times sauditas, né, impulsionados pelo Fundo de Investimento da Arábia Saudita, começaram a trazer muitos nomes da Europa. Então, nessa partida que ficou ali em 4-3 para a equipe da Al Hilal, a gente viu nomes como Milinkovic-Savic, que é o meio-campista que se destacava muito no futebol italiano, Koulibaly, que também jogava na Itália, nomes como João Cancelo, Malcom, o próprio Marcos Leonardo, que saiu do Santos e ido para o Benfica. Então, são nomes ali de peso que foram bem lá no futebol europeu e conseguiram manter esse desempenho na Arábia Saudita. Então, a gente viu o Manchester City que tentou pressionar bastante, encurralou, é verdade, ali no começo de jogo. Mas nos contra-ataques, a equipe do Al Hilal, comandada pelo Simone Inzaghi, né, ex-técnico da Inter de Milão, saiu agora, depois dessa final do Champions League, poder ser muito forte nos contra-ataques. Então, tivemos um golaço do Malcom, 2 do Marcos Leonardo, inclusive foi ele quem fez o gol da classificação já na prorrogação. Então, assim, um jogo muito movimentado, em que o City, mesmo com todos os seus astros, Haaland, Rodri, o brasileiro Savinho, não conseguiram segurar, e aí foram eliminados. O Haaland é um grande jogador, né, de peso, um jogador alto ali. 1,95. Mas o pessoal estava falando dele, a atuação dele estava um pouco aquém do que realmente é, assim, do que se vê. Estava mais pesado, assim, né, mais devagar. Fez diferença, olha, teve gol até, gente, na prorrogação. Foi um jogo, foi um espetáculo para quem gosta de futebol. Tem aquela zebra, né, a famosa zebra, mas teve um jogador português do Al Hilal, que eu não me recordo o nome. Rubem Neves. Isso, no final ele estava falando, ele falou, gente, o pessoal tem que entender que dentro do time do Al Hilal existe investimento nos melhores jogadores. Está sendo formado por excelentes jogadores. Assim como o Manchester City tinha jogadores de outros países que também estavam ali. Então existe um investimento para formar um time que, lógico, as competições dentro do próprio país, o Al Hilal vai se destacar e tudo mais, porque existe uma disparidade ali. Os times que têm mais dinheiro, mais investimento, vão ter melhores jogadores. Mas eles se preparam e conseguem, sim, ter competições ali fora. Eles conseguem chegar no Mundial e tanto que vai para as quartas de final, né? Exatamente. Não à toa estão no Mundial por conta do título da Liga dos Campeões da Ásia. Então, lá eles jogam não só com os times da Arábia Saudita, mas tem o pessoal dos Emirados Árabes, os japoneses, coreanos. Então, é um campeonato que acaba destacando muito a força dessas equipes, né? Com certeza. Que a gente, como você bem viu, ou melhor, como você bem destacou, a gente pode ver esses nomes de destaque chegando ao país, né? Então, por exemplo, o Al Hilal não contava com o Mitrovic, que é um artilheiro da Sérvia, um jogador que estava na Premier League, se destacando. Foi um nome interessante na última Copa do Mundo. Não contou com ele, que estava lesionado, e também aí sim um herói local, né? O Salem Al-Dawsari, que muitos devem lembrar por conta do golaço na Copa do Mundo contra a Argentina em 2022. Então, a gente pode perceber esse nível que sobe, né? O próprio Pep Guardiola falou depois da partida que assim, ele não via como uma zebra, que ele viu um nível muito alto no futebol saudita. Então, via ali eles chegando com um nível parecido do Manchester City, né? Então se prepararam, foram lá e fizeram esse grande resultado. Só para o pessoal não ficar perdido, Manchester City saiu na frente com 1-0, Al Hilal virou no 2-1, Manchester City conseguiu empatar no 2-2 e aí na segunda etapa, o Al Hilal mais uma vez passou à frente, Manchester City empatou no finalzinho e aí na prorrogação, aí sim o Al Hilal conseguiu respirar mais aliviado e comemorar com mais tranquilidade, porque conseguiu sair
com essa vitória, uma vitória importantíssima. E agora já temos os jogos definidos para essa sexta-feira. Vamos já passar para o pessoal então. Então na sexta-feira, Manu, a gente já começa com esse confronto entre Fluminense e Al Hilal, jogo que acontece às 4 da tarde. E aí quem passar na semifinal vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Chelsea, jogo que acontece no mesmo dia, às 10 horas da noite. Olha, então tem... Então teremos emoções com os brasileiros novamente, com grandes nomes envolvidos. E quem sabe uma revanche, né? Os palmeirenses estão guardando essa desde aquele Mundial lá de 2022, que o Palmeiras acabou perdendo para o Chelsea na final, na prorrogação, e agora, quem sabe, eles podem dar o troco. Mas os Blues não querem deixar barato, né? Cenas dos próximos capítulos. Olha, gente, esse Mundial vai deixar saudade. Já estou com saudade. Eu sei que depois eu vou voltar ao Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, outras coisas pra gente falar, mas assim, são jogadores, é diferente da Copa do Mundo, né? Assim, aqui você vê os jogadores de outros países podendo atuar nos seus clubes, né? Assim, sim. Então é muito gostoso isso. Lucas, você, nossa, vai voltando aí de acordo com as tabelas, você vem para falar com a gente e a gente vai passando para o pessoal os resultados. Com certeza, mano. Continuando falando do nosso querido Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, que veio para ficar e já ganhou o coração de muitos brasileiros, muitos fãs do esporte pelo mundo, e a gente segue atualizando por aqui. Isso, e a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Vocês conferem a reapresentação desse jornal cedinho às 7h30 da manhã. Até mais. Até.